Olá, alunos! Voltamos para dar continuidade com o nosso projeto do D-Develop. Na última aula, adicionamos os planos de fundo para criarmos o efeito parallax e também adicionamos aqui as camadas que nós vamos associar a cada plano de fundo, pois dessa maneira eu vou colocar cada camada se movimentando em velocidade diferente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar cada camada para cada objeto. Esse objeto aqui vai ficar na camada fundo 3, este aqui na camada fundo 2 e esse objeto vai ficar na camada fundo 1, porque esse objeto aqui da montanha vai ficar na frente desse outro objeto aqui e esse aqui vai ficar mais ao fundo. Vai ficando assim mais ou menos dessa maneira aqui, como vocês vão visualizar os objetos. Se por acaso, por exemplo, eu alterar a ordem das minhas camadas, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui, ó, o fundo 2 na frente do fundo 1, então esse fundo aqui vai ficar na frente das montanhas. Se eu colocar aqui o base layer no fundo de todas as outras camadas, então ó, as camadas que estão mais acima vão sobrepor as outras. Então, essa é a finalidade das camadas. Você pode estar organizando os seus objetos na sua fase do seu jogo. Você pode criar vários tipos de camadas também para poder estar definindo uma camada para o player, uma camada para os itens dos objetos, entre outros detalhes. Então, você consegue também esconder as camadas do seu jogo, facilitando também na hora de você for colocar algum objeto, excluir, organizar alguma coisa da sua fase. Então vamos lá, vamos organizar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cada objeto desse um pouco maior em relação à fase, isso na largura. Isso eu só vou fazer dessa maneira por causa da posição que esse meu objeto vai ficar na fase. Eu vou colocar aqui, ó, esse meu objeto, vamos colocar aqui 5.000 de largura, pois a minha fase aqui ela tem na largura total ela tem 3.008 pixels. Eu vou colocar esse objeto também, fazer a mesma coisa com ele. Então sempre é importante você colocar um pedaço do seu plano de fundo um pouco para o lado de fora, fazer isso aqui também 5.000, esse outro aqui 5.000. Opa, pronto. Então está organizado aqui o nosso plano de fundo. Se eu executar, vejam só, eu consigo aí visualizar o plano de fundo do meu jogo, mas só que parece aqui ó, que os planos de fundo estão se movimentando junto com o player, mas só que na mesma velocidade. Eu não quero isso, eu quero que cada um se movimente, cada um em velocidades distintas. Então vamos abrir aqui o código e vamos colocar um código bem parecido com o da câmera, com algumas modificações. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa linha de ação aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vamos alterar essa minha ação. Então eu vou colocar um código parecido desse para cada camada. Então a linha que eu vou estar alterando, o campo que eu vou estar alterando vai ser esse daqui. Esse daqui eu vou deixar com valor padrão, pois eu não vou estar alterando a posição Y da minha câmera, somente o valor X. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição, ao invés de pegar a posição do player, para eu poder movimentar meu plano de fundo, eu vou pegar a posição da câmera que está seguindo o player. Então eu vou utilizar ela como referência, não o player. Eu posso pegar a posição X da minha câmera simplesmente digitando o nome da função. Se você, por exemplo, se a gente não souber o nome da função, você pode vir por aqui, localizar pela câmera, pelo objeto câmera, e vir aqui, ó, selecionar a câmera X Position. Aqui você vai especificar em qual camada você quer buscar
de qual camada você quer buscar essa posição X. Nesse caso aqui, como eu quero a posição do player, eu não vou buscar, não vou especificar nenhuma camada, que ele vai pegar aquela camada base layer padrão. E aqui vai ser a câmera default, que vai ser a 0, que eu vou sempre estar utilizando esse número de câmera. Então aqui vejam só que ele retorna essa função aqui, ó. E por fim, eu vou aplicar uma porcentagem em relação ao valor X dessa minha câmera. Ou seja, para que a camada que eu especificar aqui, ela fique em uma velocidade, o X dela fique em uma velocidade diferente do player. Para que não aconteça o seguinte, quando a gente estiver movimentando o player, os meus planos de fundo eles fiquem tudo na mesma posição. Eu vou colocar aqui multiplicando 0,75, ou seja, 75% do valor de X da minha câmera. Aqui eu vou deixar o mesmo valor, não vou estar alterando, e vou especificar aqui de qual camada que eu quero alterar a velocidade. Selecionar aqui fundo 01. Vou dar OK e vamos executar para testar. Então vamos lá. Então vejam só que a camada da montanha, ó, ela já está se movimentando em uma velocidade diferente, mas os meus planos de fundo aqui atrás, ó, ainda está se movimentando de acordo com o player. Então eu tenho que alterar isso também. Lógico que esse meu plano de fundo aqui que tem a mesma cor, a gente não vai conseguir perceber essa mudança de velocidade. Eu vou voltar aqui, Ctrl C, Ctrl V nessa ação. Eu vou diminuir ainda mais a porcentagem dessa minha velocidade. Vou colocar aqui 50% e vou selecionar aqui o fundo 02. E aqui também fundo 03. Vou digitar aqui e vou colocar 25%. Então assim, essa velocidade que eu estou colocando, que esse valor que eu estou colocando, vai depender muito do jogo que você está desenvolvendo. Então você vai ter que testar aí qual que vai ser o melhor valor. Eu coloquei esses valores e achei que esses valores foram ideais para esse projeto. Então, para o projeto que você estiver desenvolvendo, esses valores talvez não vai ser aí o ideal. Tá ok? Então só vou colocar aqui, ó, na ordem. Então aqui, ó, só alterei aqui a ordem das ações, ó, fundo 01, fundo 02 e fundo 03, e vamos executar. Olha lá, ó. Vejam só, olha só o que aconteceu, ó. Por isso que eu tenho que aumentar o tamanho do meu plano de fundo em relação ao tamanho da minha fase. Então o valor 5.000 não foi o suficiente, então eu vou aumentar ele um pouco mais para não acontecer isso aqui, ó. Tá? Então, como eu estou alterando a posição X, então a posição X das camadas também vai ser alterada também. Então vamos fazer um teste por aqui, tá vendo? Ó? Olha só, vejam só que cada camada está se movimentando em uma velocidade diferente. Vejam só que a camada da montanha se move mais rápido, essa outra, o segundo plano de fundo, sei lá, vamos falar que isso aqui é nuvem, está se movimentando em outra velocidade, e o terceiro plano de fundo lá se movimenta em outra velocidade, ó, se movimenta mais devagar, beleza? Então, com essa alteração aqui, a gente conseguiu, mesmo dando esse espaço em cinza aqui, a gente conseguiu perceber essa diferença. Então, vamos aumentar um pouco aqui, ó, o tamanho desse meu plano de fundo, para cada um desses. Já que o tamanho da minha fase é 6.000, vamos colocar o dobro para cada camada dessa aqui, ó. O dobro, aí a gente tem que arrastar um pouquinho para cá, ó. Aí você vai arrastando até você ver aí no seu jogo se ficou de acordo com o que você queria, tá? Para não poder aparecer aquela área cinza, ó. Então aqui já não apareceu. Olha lá, ó. Então vejam só o nosso plano de fundo em cada um com uma velocidade diferente, e já não apareceu mais aquela borda cinza, aquele fundo cinza do nosso jogo. Então
É isso aí que eu quis demonstrar para vocês nessa sequência de aulas com o JDevelop. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que essas aulas sejam muito úteis aí para o seu projeto. Se vocês gostaram, curta o canal, compartilhe o vídeo, não esqueça de ativar o sininho aí para poder receber as notificações. Aquele grande abraço e até a próxima aula.